Inicialmente, um bom dia a todos e a todas que nos acompanham, e, sobretudo, um bom dia à minha querida amiga Mariana, que fazia muito tempo que eu não via, mas estou muito feliz de nos encontrarmos ainda que virtualmente, Mariana. Assim, eu sei do teu trabalho e, sobretudo, do teu estudo, né, em relação à matéria de gênero, e queria muito, né, que tu trouxesse um pouco desse teu conhecimento para compartilhar conosco. Então, eu te agradeço imensamente, né, ter aceito esse convite para participar dessa web que faz parte do nosso Agosto Lilás. Então, a gente tem alguma preocupação em ter atividades maiores nesse mês, justamente para lembrar, né, o aniversário da Lei Maria da Penha e o quanto a gente ainda tem que avançar, né? Então, eu começo te apresentando, Mariana, que é doutoranda em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, a USP, mestra em Estudos sobre Mulheres, Gênero, Cidadania e Desenvolvimento pela Universidade Aberta de Portugal, em 2018, pós-graduada em Justiça Europeia dos Direitos do Homem pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, 2008, é promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná desde o ano de 2004 e é autora de diversos artigos relacionados ao tema da violência contra a mulher e direitos humanos e dos livros Crimes contra Mulheres, Lei Maria da Penha, Crimes Sexuais e Feminicídio, e Crimes contra Crianças e Adolescentes e Manual de Direito Eleitoral e Gênero, todos da Juspodium. Inclusive este livro que está na capa da tua apresentação, que é maravilhoso, eu indico quem não tem, que compre, porque ele é muito bom para a gente poder trabalhar com o tema da violência contra a mulher nas nossas promotorias. Muito obrigada, Mariana, e a palavra está contigo. Obrigada, Ivana. Para mim é um prazer imenso te encontrar. Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo, mas também um bom dia muito especial para você, que é minha amiga e é uma pessoa que sempre me foi referência, né? O seu trabalho, a sua história nessa área é uma referência nacional, então é uma honra imensa para mim estar aqui contigo, trocando essas ideias, a partir de um tema tão contemporâneo, né, que é o protocolo, uma coisa do ano passado. Então, vamos trazer aqui um pouco do que o Ministério Público pode fazer após esse momento aí tão importante, tão demarcado historicamente, que foi a publicação da resolução do CNJ, né? Então, eu já posso iniciar a palestra? Tá. Eu trago o livro, Ivana, porque eu vejo esse livro como quase que um histórico do que a gente chama da perspectiva de gênero em todo o nosso ordenamento. Quando nós tivemos a primeira noção do que seria gênero, era só a Lei Maria da Penha. Então, nós tínhamos as obras sobre Lei Maria da Penha. A gente falava só daquela lei, que foi a primeira a trazer a palavra gênero, e a gente não tinha um sistema, né, como a gente tem hoje. Dá para se falar hoje num sistema. Eu coloco crimes contra mulheres porque os crimes contra mulheres foram os primeiros também, né, a primeira parte da legislação que trouxe o enfoque em gênero. Então, para além da Lei Maria da Penha, a gente teve o feminicídio, a gente teve os crimes relacionados depois à violência psicológica, importunação sexual, todos os crimes sexuais, né, que estão para além da Lei Maria da Penha. E aí, a partir do ano passado, a gente fez um avanço ainda maior, que foi trazer a perspectiva de gênero em toda e qualquer legislação do Brasil. Então, hoje, se você tem um decreto, uma portaria que seja, por conta da obrigatoriedade que o CNJ trouxe para a magistratura, né, mas como uma lei que é obrigatória para todo o sistema de justiça, cada portaria, cada ato normativo tem que ser interpretado com as lentes de gênero. Então, nós tivemos essa grande revolução. Não é mais uma lei que fala da questão de gênero, é todo ordenamento interpretado com perspectiva de gênero. E isso, então, é muito recente, né? É de março do ano passado. E até eu queria, preliminarmente, tratar dessa questão da obrigatoriedade, porque pode ser que uma ou outra pessoa, já fazendo críticas, a gente sabe como tem críticas nesse tema, né? Venha dizer que não é obrigatório, mas resoluções do CNJ já foram discutidas no âmbito dos tribunais superiores. Por exemplo,
trago o que a doutora Gileade, que é a nossa colega do Mato Grosso, estava fazendo uma palestra sobre esse tema, e ela apontou, a gente tem a ADC 12 do Distrito Federal, que já trouxe, já pacificou que uma resolução do CNJ tem essa força normativa incontestável, vinda diretamente da Constituição Federal. Então, até o advento de uma legislação específica, não há que se falar de qualquer dúvida sobre a força normativa dessa resolução. Eu até falei para ela que ia trazer essa observação dela, né? Porque vai ter ainda muito rumor de que essa norma ela não deve ser aplicada. Infelizmente, a gente tem casos em que as pessoas ainda levantam, né, a espécie de uma fragilidade, sendo que não tem. A partir de março de 2023, toda e qualquer aplicação de lei pelo Poder Judiciário precisa ter as lentes de gênero. Mas isso ficou bastante confuso a partir do momento em que muitas pessoas do Poder Judiciário e do sistema de justiça, operadores e operadoras do direito, sequer sabem o que é gênero, ainda. Lá quando eu me inspirei no seu trabalho, nos seus estudos, acho que o que foi há uns 10 anos atrás, mais que isso até, o gênero era completamente desconhecido como conceito. Mas hoje ele ainda é parcialmente desconhecido. E no meio desse caminho, ele também sofreu muito preconceito. A gente teve aqueles mitos da ideologia de gênero, como se fosse uma palavra negativa, uma palavra proibida, sendo que o gênero é só uma categoria analítica. E na própria Lei Maria da Penha, essa palavra não era definida exatamente, ela era mencionada, mas não definida. Então, uma das grandes inovações do protocolo é isso que eu trouxe nessa tela, né, nesse slide, que é a definição de gênero numa lei. É a primeira lei que define gênero. E ali fala, então, essa definição do slide, que eu trago agora aqui, é a definição de gênero hoje que nós podemos dizer a definição legal, porque se tem força normativa, e é muito simples a maneira que foi trazida, muito didática, que é basicamente conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos, né? Como ele é um conceito até grande, eu prefiro trazer o quadro sinótico que eu sempre usava antes da nossa legislação falar de gênero como definição, que é um pouco mais assim visual, né? Que é a noção de que o sexo ele não tem uma perspectiva de variação, ele é estanque, ele é aquilo biológico, ele é aquilo que vai se reproduzir sempre quando nós pensarmos no corpo de uma mulher ou de um homem, né? A anatomia, a função reprodutora, essa diferenciação que é biológica por uma questão genética até, né? E o gênero, ele é extremamente variável. Então, nós estamos falando de homem e de mulher como algo dinâmico, como algo que é uma convenção, como algo que é um acordo social, e que vamos perceber aqui na exposição que é também toda a primeira parte do protocolo, a primeira parte do protocolo é puramente estudos de gênero. Eles trouxeram, né, todos os responsáveis, as responsáveis pela redação do protocolo, trouxeram a prova, digamos assim, do quanto ser mulher mudou nos últimos anos e o quanto ser mulher era uma perspectiva de desigualdade durante aí milênios, até a gente pode falar. Então, no tempo e no espaço, ser mulher é algo que varia e que, se nós não tivermos essa noção, principalmente na perspectiva de que variou, infelizmente, sempre de uma inferioridade para hoje uma quase igualdade, não se entende por que tem uma lei sobre perspectiva de gênero. Então, essa é a primeira parte do protocolo, é falar de por que nós temos que estudar obrigatoriamente direito e gênero. Esse item 3 do protocolo fala que advogados, magistrados, promotores e os agentes de segurança pública, enfim, no fundo, todos os profissionais em quaisquer áreas, né? Se você quer corrigir uma injustiça histórica, todos deveriam ter a perspectiva de gênero. E aí o protocolo ele vai nos ensinar, dentro de algumas referências teóricas,
o que seria esse óculos de gênero. Ele não fala dos óculos de gênero, mas a perspectiva de gênero é exatamente o gender glasses, que eu acabei emprestando do AIG, porque eu fui até o AIG no ano de 2017, na Lituânia, e lá eu vi essa figura dos óculos de gênero, que são óculos que quando a gente coloca, a gente não consegue mais tirar. E não consegue mais tirar porque se evidencia de uma maneira quase racional, lógica, até matemática, de que a ação afirmativa ela é absolutamente necessária. Então, vamos colocar esses óculos para perceber que lá quando nós estudamos Sócrates, Nietzsche, né, esses filósofos, eu gosto de colocar as fotos deles aqui, eles diziam, como tem nesse slide, que existia uma verdade, um axioma, um postulado de que a natureza da mulher é inferior. Então, nós temos todas as obras, né? Eu trouxe ali Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, tem Platão, mas todas as obras da filosofia clássica, que são escritas, essas obras são escritas por homens, elas, de uma maneira ou de outra, reforçam a ideia dessa inferioridade e desse sujeito que ele é pela metade. Então, a mulher não é destinada a grandes trabalhos intelectuais nem materiais, não tem uma mente adequada, ela não é uma criatura pensante, né? Nós temos várias verdades aí de uma injustiça extrema que significam o quanto houve, na perspectiva de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres, por muito e muito tempo. E assim, eu trago alguns outros exemplos, por exemplo, aqui o esporte, a gente teve um ano de Olimpíadas agora, que foi a primeira vez que tivemos paridade de gênero. Não sei se você soube disso, Ivana, mas foi o primeiro momento de Jogos Olímpicos em que as mulheres e os homens estiveram em um número paritário. Sendo que eu estava olhando que quando eu tinha 3 anos de idade, eu que sou super novinha, né? Lá em 1984, era 20% de atletas mulheres e 80% de homens. E hoje a gente conseguiu a igualdade, né? Mas por quê? Porque uma mulher, por exemplo, como a Katrine Switzer, que está aí na tela, ela dizia de uma maneira revolucionária que ela podia correr, ela podia fazer uma maratona, ela tinha esse direito também. Mas é assim que os homens observaram, né, como algo errado, como algo que deveria ser arrancado, e ela tem essa cena marcante que até quase a década de 70, portanto, era considerada uma infração, uma mulher se sentir no direito de fazer um esporte como a corrida, né? Também a gente tem algumas... Deixa eu ver que eu acho que eu pulei aqui. Ah, não. A gente tem algumas revistas, alguns jornais, bem menos de 100 anos atrás, bem menos mesmo, né? Não fez nem 100 anos ainda, essa plena revolução da igualdade de gênero. Então, a gente tem ali 1942, 1954... dizendo que a mulher quer ser como o homem, que ela quer trabalhar, que ela quer sair de casa, que ela quer não ser só esposa e mãe, e que isso geraria o caos na nossa sociedade, lares infelizes, destroçados, que a mulher que tenta viver como homem, então, gera aí malefícios inúmeros. E não por outro motivo, depois eu vou mais para frente na exposição, dizer até do legislador que tentava garantir essa paz social, retirando várias e várias possibilidades de autonomia da mulher enquanto sujeito de direito, né? Mas aqui eu trouxe rapidinho também a questão das mulheres na música, até para a gente ver que é um fenômeno muito amplo, né? Vai estar em todas as áreas. Eu não entendo nenhuma das áreas do conhecimento ou das artes como de igualdade de gênero. Não existe nenhum lugar em que houve a igualdade de gênero no decorrer da história. Mesmo na música, hoje nós temos menos de 5% das orquestras regidas por mulheres. No começo do século passado, a Antônia Bricco, que é essa personagem, que até houve uma filmagem, né, da biografia dela recente, ela tentava argumentar, assim como a Katrine, que reger uma orquestra era algo que uma mulher podia sim fazer, mas não foi bem compreendida, não foi aceita.
E essa cultura, apesar de estar mudando, ainda não refletiu em índices de igualdade, sendo que é menos de 5% ainda um cargo de coordenação, um cargo de poder, digamos assim, nas orquestras, né? Quando nós entramos na área jurídica, portanto, que os direitos fundamentais se consolidam, principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é interessante destacar que a Olympe de Gouges e algumas mulheres, desde aquela época, começavam a lutar pelo direito do homem não ser o único sujeito e também, então, essa declaração de garantias de direitos fundamentais fosse aplicada a outros 50% da população, que seriam as mulheres. Mas isso foi entendido como um absurdo. Ela foi sempre bastante condenada em suas ideias. E vale até ressaltar, né, que nessa época, a biografia dela, 1748 a 1793, não era uma época em que ela lutava pelo ingresso das mulheres no Ministério Público, né? Ela lutava para nós aprendermos português e matemática, para nós termos o mero direito de ingressar em instituições de ensino. E mesmo assim, isso foi considerado absurdo, porque a mulher ela teria o papel de reproduzir, cuidar das crianças, né? E servir ao sujeito que, sim, ele sim, o homem faria os estudos, faria as descobertas, faria a evolução da humanidade. Então, realmente não fazia o mínimo sentido para a época uma mulher estudar. E aí, a gente, antes do Código de 1916, portanto, recebe uma proteção muito especial, né? Sendo irônica aqui, do legislador, porque o legislador entendia que a mulher ela teria uma incapacidade muito similar à de uma criança e de um adolescente. Para nós não fazermos intervenções caóticas, irresponsáveis, nós não poderíamos, então, ter autonomia, não poderíamos ser fiadoras, contrair obrigações. E ali, na própria lei, antes do Código de 1916, se dizia do motivo, pela nossa fraqueza de entendimento. Uma vulnerabilidade intelectual, uma impossibilidade, né, de discernir ao ponto de modificar a legislação, modificar a realidade jurídica. Então, nós não poderíamos interferir em atos jurídicos. Não estávamos também lá no parlamento, não existiam mulheres na política, e também não deveriam, então, existir mulheres em contratos, e tal como se vê mesmo o adolescente, só que tem o agravante, né? A mulher nunca chegaria à maioridade, porque é de per si. E ainda levavam em eventos, né, a prova de que o cérebro era menor, era debilitado, ele tinha a menoridade intrínseca, né? Nós teríamos essa menoridade relacionada à nossa natureza enquanto ser humano, não tem o amadurecimento tal como ocorre com o adolescente. Mas sempre na melhor das intenções, né, Ivana? É para proteção. Então, lembrando que essa legislação ela estava protegendo não somente a sociedade dos nossos atos irresponsáveis, como nós mesmas, caso nós tivéssemos aí uma imaturidade ao ponto de achar que podíamos assinar papéis, enfim. E isso vai perdurar por muito tempo. É da década de 80, as constituições, principalmente no mundo ocidental, que falam da igualdade meramente formal. A gente não traz ainda nem a ação afirmativa. Mas ali, ó, Portugal, até 1976, parágrafo único do artigo 5º, a igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido em cargos públicos, conforme capacidade, serviços prestados, e negação de privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo ou condição social, salvas, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza. Então, de novo, o argumento biológico da natureza da mulher, e ali, diretamente ao bem de família, porque se a mulher tem essa debilidade, como a gente viu antes na legislação aqui brasileira, ela não vai ter condição de ser dona do bem de família. Então, por essa natureza débil, na própria Constituição da República de Portugal, estava garantido ali que o bem de família deveria ser totalmente de propriedade e de gestão do homem. Num resumo até um pouco superficial, então, até a década de 60, essa perspectiva protecionista
de que a mulher precisava ser alguém com menos direitos, mas não se via dessa maneira, né? Com menos direitos, se via como protegida, tal como um adolescente. Mas, para nós que hoje sabemos que as mulheres têm a mesma condição intelectual, têm os mesmos, as mesmas vontades, as mesmas capacidades, né? Agora que isso é comprovado cientificamente, nós conseguimos ler que não era uma perspectiva de proteção, e sim tolhido o direito de autonomia, né? Então, há uma imposição de menos direitos à mulher até a década de 60. Da década de 60 até o final do século XX, surgem, então, tanto as legislações internacionais quanto as constituições falando da mera igualdade formal. E é o momento da nossa Constituição de 1988 também. E aí é só no século XXI que surgem as ações afirmativas, que é o que nós estamos até hoje discutindo. Mas tudo bem, o século XXI já tem algumas décadas, né? E será que, então, por conta das ações afirmativas, tivemos grandes mudanças? Elas foram suficientes? Né? Se a gente pergunta, assim, onde estão as mulheres hoje? As mulheres estão no espaço público ou no espaço privado? Nós não temos ainda as mulheres no espaço público. As mulheres, até bem pouco tempo atrás, no espaço público, elas não conseguiam nem ter o seu corpo protegido. Eu gosto de trazer essa mudança de 2018, faz muito pouco tempo, que é uma garantia da mulher no espaço público, que é a importunação sexual, que veio como legislação penal depois de uma mulher ter sido vítima de um homem que ejaculou no pescoço dela, na Barra Funda, em São Paulo. Isso sempre aconteceu, a doutora Ivana é promotora há muito tempo, sempre recebeu esses casos, e nós tínhamos que dizer para as vítimas que isso não era crime. Mas por que não era crime? Porque a cultura era aquela cultura milenar de que a mulher tinha que estar em casa. Se ela estava no espaço público, ela estava no lugar errado, então o direito penal não teria que proteger uma mulher no lugar errado. É lá em 2018, com mulheres já em parlamento, jornalistas, mulheres que ocupam posições ali das universidades, do Ministério Público, do Judiciário, que finalmente acontece uma legislação que proíbe que um homem ejacule no pescoço de uma moça que esteja no ônibus. Então, isso é muito recente, muito, muito recente. Então, a mulher não está ainda no espaço público, ela está numa transição muito lenta, inclusive. Ali uns marcos normativos importantes, só em 32 a mulher pôde votar no Brasil, em 62 a primeira vez que se fala que a mulher casada pode ter, então, capacidade civil, perde essa condição de a eterna menoridade, né, feminina, e a Constituição da República, no artigo 5º, traz a igualdade formal. Mas, na nossa realidade eleitoral, não vai mudar muito esse ano, tem muitas novidades, né? Nós temos até uma inovação na Constituição da República para que haja uma maior disponibilidade de recursos quando há candidaturas femininas, até na Constituição teve uma emenda nesse sentido. Temos o crime da violência política de gênero, temos avanços, mas não vai mudar muito, porque são centenas de anos em que o poder ele era estabelecido a partir de grupos de homens, e isso vem sendo passado de geração para geração. Não vai, da noite para o dia, mudar esse índice que eu estou colocando ali, que é de 2018, mas agora em 2024, não vai ser muito diferente de 7 ali embaixo, né, 51, essa fração vermelhinha pequenininha, ela não vai mudar muito ainda. Até nós teríamos que ter ações afirmativas mais relacionadas aos fatos e não ao meramente formal, né? As candidatas sendo protegidas, existe essa cota para a candidatura feminina, mas não existe essa cota para as cadeiras. Então, no momento de se eleger, vai valer a competição, e a competição ainda é relacionada a gerações e gerações transmitindo poderes entre grupos de homens. Se houvesse uma ação afirmativa já nas cadeiras, já quando eleitas, aí sim nós conseguiríamos ver uma diferença maior nesses números.
Por hora, aqui no Brasil, somente ações afirmativas relacionadas às candidaturas. Na perspectiva da violência doméstica, é tudo explicado, né? Nós sabemos por que ela acontece com aqueles réus que nem têm antecedentes, que não são, entre aspas, bandidos, porque eles são um produto de uma cultura. Se até a metade do século, mais da, né, década de 70, o direito, o ordenamento jurídico dizia que a mulher que desobedecesse o marido, ela estava infringindo a lei, de que o marido tinha a verdadeira posse garantida pela lei de sua esposa, de que autonomia, dignidade sexual, outros bens jurídicos nem existiam na legislação, né? São do século XXI na legislação. Obviamente, a violência doméstica era entendida como um exercício regular de direito, não era considerado jamais um crime. A própria figura da legítima defesa da honra, ela teve que ser combatida o ano passado no julgamento do STF, né? Ela teve uma repercussão ainda no ano de 2023. E se nós pegarmos ali o Código Filipino, era expressamente o contrário, né? Se o homem fosse uma pessoa que eles consideravam vítima de adultério, ele poderia matar a mulher e o homem com quem ela tinha cometido o adultério. Em nenhum momento da história, até pergunto para a doutora Ivana se sabe, eu não sei de uma lei que falou isso quando o homem fosse adúltero. Eu acho que não existe em nenhuma civilização, em nenhuma época, né? Então, nós não estamos falando nem de amor e nem de honra, nós estamos falando de posse e poder. E a posse e o poder masculinos, ela ficou por muito tempo muito maior como bem jurídico do que a vida de uma mulher. E a vida é o maior bem jurídico de um ser humano, né? Mas a desigualdade de gênero ela é tão profunda que a vida da mulher não tinha valor perto dessa posse e desse poder masculinos que se falava de honra, mas não é a honra, né? E o exercício regular do direito, ele era uma excludente que o homem alegava a partir do momento em que a mulher, por exemplo, não queria ter relação sexual com o marido, porque ela teria essa obrigação de dar o seu corpo para quem realmente tinha posse de seu corpo, o corpo pertencia a esse marido. Se a lei dizia que o corpo dela pertencia ao marido, ela não pode negar a ele o que dele é, né? E aí ele alegava o exercício, então, regular de direito, se precisasse usar de violência para ter a relação sexual, por exemplo, com a sua esposa. Isso década de 70 ainda, a jurisprudência trazendo absolvições. E demorou, né? O Brasil, ele assinou convenções, ele ratificou por decretos, mas é mesmo só aí há 18 anos atrás, que a gente está agora comemorando, né, no Agosto Lilás, que a situação legislativa muda de verdade na perspectiva de gênero, que surge, então, a Lei Maria da Penha, e depois a Lei do Feminicídio, em 2015, finalmente invertendo essa ordem de que a vida da mulher vale menos do que a posse masculina, trazendo alguma relevância de proteção jurídica à vida da mulher, que era afetada pela violência, principalmente doméstica e familiar, mas toda e qualquer violência de gênero. E na parte dos crimes sexuais também muita dificuldade ainda. Desde 2016 ali não houve muita mudança nessa pesquisa do Fórum Brasileiro, poderia até ser renovada, mas ainda 1/3 dos entrevistados, mais de 1/3, culpabiliza a vítima, fala que mulher que se dá o respeito não é estuprada. Isso é a sociedade falando. Até 2005, um homem que fosse estuprador de uma mulher, se essa mulher casasse, haveria a perspectiva dele ser absolvido por extinção de punibilidade, porque o bem jurídico afetado no estupro não era dignidade sexual, só foi mudar em 2009. O bem afetado era costume. Se essa mulher estuprada, ela casasse, não tinha mais nada afetado, porque ela já voltava a fazer o costume valer, que era se casar. Então, é por isso que existia a extinção de punibilidade por casamento da vítima. É porque nós não teríamos mais nenhuma afetação do bem jurídico. Agora, sendo o bem jurídico dignidade sexual, não faz sentido nenhum. Então, houve uma mudança legislativa. Rapidamente, eu quis trazer para vocês que eu sou muito otimista, porque impressionante do que eu falei agora da década de 70, né? Os homens
absolvidos por baterem suas esposas que se recusavam a manter relação sexual. Para agora, 2024, é uma mudança de extremos completos. A gente teve inovações legislativas muito expressivas, significativas. Vou trazer algumas. A medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha virou um crime ali em 2018, então cabe prisão em flagrante, uma grande revolução para que as mulheres sejam protegidas, não sejam vítimas de feminicídio. Temos alteração total com relação à dignidade sexual a partir da Lei 3.718/2018, com todos os crimes sexuais sendo considerados de ação pública incondicionada, ou seja, não sendo visto mais como uma vergonha, né? Porque antes a mulher ela era colocada como ela sendo quem deveria ter vergonha quando ela sofria o crime sexual. A cultura foi se modificando e hoje, com a ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa pode denunciar um crime sexual, porque não é a mulher que vai passar algo vexatório nesse sentido, né? Existe a necessidade de punição do estuprador. Não pode mais se transferir aí a culpa para a vítima. Também é dessa lei a importunação sexual, que é o caso que eu falei antes da ejaculação ou qualquer outra importunação sexual, né? Coisas que as mulheres sofrem todos os dias nos espaços públicos e que também agora é um crime que pode ser com prisão em flagrante, né? Muitos inquéritos, né, doutora Ivana, como estão sendo registrados crimes do 215A. Muitos. Então, nós estamos punindo algo que é recorrente, frequente, né, estragava realmente o cotidiano, a vida profissional, a vida pública das mulheres, e que hoje, então, é punido. Em 2018, também, a perspectiva de crime para aquilo que nós chamávamos de pornografia de vingança, que, na verdade, é termo horrível, porque não é pornografia, né, é uma forma de expor a mulher depois de eles terem um relacionamento, o homem pega essas cenas íntimas, joga nas redes e se vinga dela dessa maneira, mas daí, de chamar isso de pornografia, é mais uma vez estigmatizar a mulher que só teve uma relação com o seu parceiro, né? Então, não é pornografia e não é vingança, porque não existe vingança para nada na relação amorosa. A ideia de vingança tem que ser afastada, porque não existe nenhuma justificativa para a violência de gênero por conta de um posicionamento afetivo da mulher. Né? Nós temos que ir combatendo isso sempre, que nunca uma violência vai ser justificada. Então, esse nome não é bom, mas essa conduta de disponibilizar na rede imagens íntimas, ela hoje é considerada crime. Antigamente, as mulheres só tinham indenização na área civil, foi causa de suicídios de jovens no mundo todo, né? Uma coisa que devasta a mulher, mas somente em 2018 foi considerado um relevante penal. Aqui algumas alterações processuais da Lei Maria da Penha, para mostrar que em 2019 muitas mudanças, né, auxiliando ali a mulher que precisa do domicílio perto da escola das crianças, ressarcimento dos gastos de saúde do SUS, apreensão imediata de arma de fogo, enfim, incrementos, aprimoramentos da Lei Maria da Penha. Essa conexão, esse diálogo com o direito de família, também ali de 2019, uma primeira modificação do Código de Processo Civil para que o Ministério Público intervenha em toda causa em que haja violência de gênero contra a mulher. Então, depois de muito tempo do CPC, né, não tinha hipóteses novas de intervenção do MP, essa é uma nova hipótese de 2019, e também outras modificações do CPC para a proteção da mulher e principalmente para facilitar a vida da mulher, no sentido de conectar o direito de famílias com o direito penal, o direito do sistema todo relacionado à violência de gênero, que não é meramente penal, né, doutora Ivana? A gente vinha conversando isso antes, não se fala de direito penal, não é a Lei Maria da Penha, ela não é do direito penal, ela é um sistema, é um macro sistema hoje, de legislações da área civil, administrativa, constitucional, penal, processual penal, de famílias, trabalhista, é isso que o protocolo traz depois, relacionada à violência de gênero, não se pode mais fechar como penal.
Tanto que aqui, ó, é causa, né, de perda de poder familiar no Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil. Essas também foram modificações de 2019. A notificação compulsória. Hoje nós temos estatística possível, porque toda e qualquer violência obrigatoriamente tem que ser notificada pelas autoridades sanitárias quando ocorre. Os grupos de reflexão de homens agressores, uma política pública que não tem um custo alto, de uma eficácia imensa, né, que vai fazer uma alteração de cultura dos homens agressores, que muitas vezes nem sabem que estão agindo errado, porque se em 1970 o pai, o avô deles, era certo por fazer aquilo, era agasalhado pela lei, agora, né, da noite para o dia, eles são considerados criminosos, então eles também precisam receber os estudos de gênero como uma forma de mudança de comportamento. E esses grupos, eles recebem aí uma orientação, às vezes até superficial, que mesmo assim fazem com que não haja mais a reincidência pelo fato de se compreender que é melhor a vida dele, dela, sem esse tipo de reforço de uma masculinidade que não é mais a masculinidade tolerada pela legislação, que é a masculinidade criminosa, né? E hoje ele é um item possível das próprias medidas protetivas de urgência. Quando se concede a medida protetiva por uma reforma de 2020, um dos itens é o encaminhamento desses homens obrigatoriamente para os grupos de reflexão. No período da pandemia, nós tivemos aquela lei temporária que acabou facilitando muito intimação, facilitando essa comunicação por BO eletrônico, por medidas protetivas que rapidamente recebiam eficácia também pelos sistemas da internet, né, sem mais aquela burocracia toda. Então, teve um lado muito ruim, né, da pandemia, mas para fins de aceleração dessa parte tecnológica das comunicações processuais, é importante ressaltar. O stalking de 2021 é um crime novo também, não relacionado à violência doméstica, mas ao espaço público, novamente, porque veja como é tardia a proteção da mulher no espaço público. Aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquelas pessoas que se sentem donas da mulher, porque ela está no espaço público, mas a cultura ainda é de que se ela está solta em algum lugar, alguém vai precisar tomar posse daquele corpo. Então, o colega acha que tem que sair com a colega de trabalho, e se ela não aceita, ele comete crime. Eu tive um caso de tentativa, ainda bem que foi tentativa, mas por um milagre, né, de pronto atendimento, que ela foi cortada no pescoço, uma tentativa de feminicídio de um colega que não se conformava com a mulher que trabalhava com ele na sala não sair com ele. Então, a gente ainda tem essa cultura, né, de que as mulheres não podem dizer não. E a violência psicológica também, que é aquela situação muito difícil de comprovar e que hoje a gente consegue por esse crime, que é o primeiro crime do Código Penal que fala mulher como vítima, o primeiro e único que fala mulher como vítima. Todos os outros do Código Penal são aplicáveis a homens e mulheres, apesar de estatisticamente terem uma conotação da violência de gênero contra a mulher, como assédio, estupro, enfim. Mas nesse aqui, explicitamente, a legisladora colocou mulher, né? Então, nós temos essa mudança também da violência psicológica. A violência política de gênero também, de 2021, vai fazer uma revolução, porque é a primeira vez que vai ser aplicada agora nessa eleição, que é maior, né? Que vai ser, infelizmente, mais contaminada do que nunca com os atos de violência política de gênero, para cada candidata a vereadora, todas as situações aí que as candidatas vão enfrentar nessa eleição de 2024, poderá ser combatida essa situação com a nova lei 14.792. E essa, acho que é bastante desconhecida, mas muito importante, de 2022, que mudou a lei de abuso de autoridade, e que é o próprio protocolo com perspectiva de gênero. Ela é uma lei processual que fala que se o juiz, o promotor, a juíza, a promotora, o advogado, todos ali envolvidos no processo, se eles não tiverem perspectiva de gênero e colocarem a vítima como alvo de investigação, será punido com abuso de autoridade, é um crime.
muito forte essa lei, né? Então, além da nulidade que a gente já tinha antes do CPP, de que se você inquirir a vítima para que ela se torne objeto de investigação, aquele processo seria nulo, hoje também é crime, né? Existe o crime do abuso de autoridade por conta dessa culpabilização. Ainda em 2023, nós tivemos uma mudança na Lei Maria da Penha, mais uma vez reafirmando agora explicitamente que medida protetiva de urgência não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de processo, ela é um instituto para a proteção da integridade física e psicológica da mulher, independentemente do crime, como a gente falou antes, não é criminal a questão da violência de gênero. A questão da desigualdade de gênero, que reflete em violência de gênero, ela é relacionada a questões de direito e gênero. Então, não precisa de um crime para se proteger uma mulher de eventual situação de violência de gênero. E isso a Lei Maria da Penha trouxe, né? Também trouxe que não precisa comprovar lá a motivação de gênero quando for uma violência doméstica e familiar. Isso é objetivo de per si por conta da desigualdade aí de gênero milenar. É uma ação afirmativa a Lei Maria da Penha. Para os filhos do feminicídio, por lei federal do ano passado, eles vão receber uma renda, né? Existe agora uma proteção aos filhos. Os filhos também que presenciam a violência de gênero têm os seus direitos afetados. Então, houve alteração do Código Civil, do Código de Processo Civil, para se mudar a guarda, no caso da violência de gênero, para se indagar sobre isso em cada processo da área dos direitos de família. E isso já é reflexo do protocolo. Porque nós temos, então, essas leis que eu trouxe, que são muito... trazem para a gente muita satisfação, né? Foi uma evolução legislativa impressionante, mas mais impressionante do que todas as leis que pontualmente, então, falaram da perspectiva de gênero, é o protocolo que fala que agora não é mais se a lei trouxer ou não trouxer o tema. É em qualquer processo. Então, eu tenho um processo, né, como eu comentei com a doutora Ivana, na minha promotoria, é um roubo de carro. O roubo de carro vai ter que ser olhado com lentes de gênero. Qualquer processo de qualquer área. E aí são esses passos que o protocolo traz. Primeira aproximação com o processo. Questionar se tem ali, naquele caso, assimetrias de gênero. Nesse conflito, tem alguma assimetria de gênero dentro de uma perspectiva interseccional? Aproximação dos próprios sujeitos, as partes ali. Existem circunstâncias que demonstram que há essa desigualdade, existe o espaço igualitário quando há mulheres ali. Por exemplo, alguma dessas pessoas é lactante, gosto de trazer, para falar dessa diferença dos sujeitos, o caso da nossa atleta ali, dessa Olimpíada agora, né, de 2024, uma mulher sai para se tornar uma atleta olímpica e participar dos Jogos Olímpicos. Ela vai ser julgada da mesma forma que um atleta homem que sai para se tornar um atleta olímpico com relação aos filhos? O julgamento vai ser igual de um homem e de uma mulher que teve que sair do seu lar para participar dos Jogos Olímpicos? Ficou evidente que não, né? Então, essa é a observação de uma desigualdade que tem que ser corrigida. Medidas especiais de proteção. Nesse caso, vai ter como aplicar alguma das medidas especiais de proteção que estão dentro desse sistema da proteção à igualdade de gênero, como a própria medida protetiva de urgência. Na instrução processual, o julgador ele vai perceber dinâmicas ali no momento da inquirição, no momento dos laudos, no momento em que se considera aquilo que a gente chama de padrão médio, né? O segundo padrão médio, aquele padrão é o homem médio ou está tendo como perspectiva a mulher? Então, é a instrução também, né, ali nesse momento, que deve ser observada, a valoração de provas. Qual é a prova que vai valer mais? A palavra da vítima na violência de gênero tem que valer mais por conta do contexto, de que é sempre entre quatro paredes. Então, a avaliação da prova também tem que ter olhar de gênero.
Ali se fala também do marco normativo. Qual é o marco normativo que vai se aplicar? Será que é suficiente aplicar o Código Militar, por exemplo, Código Penal Militar, uma norma que não tinha nada de recepção da igualdade de gênero? Ou nós temos que dialogar com a Constituição Federal, dialogar com convenções internacionais ratificadas, e ali o protocolo fala sempre conectar com o conteúdo constitucional. A interpretação e a aplicação do direito, e essa parte é bem polêmica, doutora Ivana, isso aqui é assim, salgado, como a gente diz. Não é mais uma aplicação do direito neutro. Não é mais uma aplicação do direito em abstrato. Porque o direito, então, pelo protocolo, é dito explicitamente que o direito não é neutro. Então, a aplicação do direito não pode ser meramente abstrata. É uma lei muito inovadora que fala isso, que fala que é obrigatório que a aplicação do direito não seja meramente abstrata ou neutra, porque a norma em si e todo o histórico legislativo é discriminatório. Então, a interpretação vai corrigir a discriminação da própria produção legislativa, que ainda não se alterou completamente. Mas veja como isso pode gerar hostilidade e até, assim, argumentos da insegurança jurídica, né? Nos ramos de justiça, nós temos ali como diretriz do protocolo o assédio, audiências de custódia e as prisões como os temas transversais de todas as esferas da justiça, principalmente ali quanto às prisões, a estrutura física e a atenção à saúde e higiene da mulher, e gestantes, puérperas, mulheres com filhos de menos de 12 anos de idade, reinserção social, para que tenha contato, né, com a sua família, e também atenção na questão de gênero com a população LGBTQIA+, e com os povos indígenas, né? Já se faz uma ideia aí da interseccionalidade no protocolo. Aí eles trazem alguns tópicos. Justiça Federal seria não ter aquela visão superficial de que a Justiça Federal não atua com questões de gênero, só porque não atua na Lei Maria da Penha, por exemplo. Tem que se verificar que muitos casos da Justiça Federal vão ser, sim, relacionados à desigualdade de gênero, e tem que ter as lentes de gênero. No direito penal, eles trazem o tráfico de drogas, que envolve as mulheres especialmente vulnerabilizadas, tráfico de pessoas, cybercrimes, trabalho escravo. No direito previdenciário, falam da desvalorização do trabalho rural feminino. Aí a Justiça Estadual, que é a maior parte do protocolo, fala da MPU, da necessidade de preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, daquilo que nós falamos antes do valor probatório da palavra da vítima, da oitiva da vítima quando é uma adolescente ou uma criança, a representação processual da vítima, o artigo 28 da Lei Maria da Penha, os efeitos da sentença condenatória para que já haja desde já o ressarcimento de danos, a violência obstétrica, que não é ainda crime, mas que deve ser vista, né, pelo direito penal, uma hora ela vai se tornar crime. Essa é uma das lacunas da legislação, uma das poucas ainda que restaram, né? A autoria do aborto e no infanticídio, a dignidade sexual como um bem jurídico muito recente, que tem que ser visto de toda aquela forma que nós observamos antes com a nova lei que pune violência institucional, a perseguição, que é o stalking, que é um crime novo, a pornografia de vingança. Esse item B6, muito interessante, o protocolo trouxe as escusas dos crimes patrimoniais completamente em oposição ao que o próprio Código Penal fala, mas baseado justamente em convenções internacionais. Então, o protocolo ajuda muito nessa interpretação de algo que no Código Penal vem no inverso, né? Nós temos ali a possibilidade de absolvição quando existe crimes patrimoniais envolvendo as mulheres e os homens que têm relações afetivas, principalmente o casamento. E isso, no momento da violência de gênero, não poderia ser visto dessa forma. Mas o Código Penal não foi atualizado. Mas convenções internacionais, nossa colega Érica fala muito disso, permitiriam, né? A Érica Canuto, né? Deixo aqui o registro, permitiriam essa interpretação de um Código Penal completamente desatualizado, anacrônico. E o protocolo foi atento a isso, então ele ajuda. Na Justiça Estadual também, o feminicídio ele tem que ser muito especializado ali no júri, com a aplicação de Lei Maria da Penha, com a aquisitação muito específica, definitivamente eliminando a legítima defesa da honra, porque ainda é trazida a legítima defesa da honra em plenário, de um jeito ou de outro, nem que seja disfarçadamente, né, doutora Ivana? Então, o agente ministerial, a promotora, o promotor, que não observa
que está até disfarçada a alegação de legítima defesa da ONU, não consegue se opor. Então, precisa ter uma formação forte do Ministério Público para se opor a isso. Na justiça de famílias, alienação parental, os alimentos, né, a violência patrimonial, abandono material, moral, toda essa parte da mulher que ficou muito tempo sem poder ter atividades financeiras, econômicas, a gente viu que ela não tinha nem capacidade civil, então é muito cultural isso, a mulher adentrou há pouco tempo no mercado de trabalho, e isso se torna uma forma de violência de gênero, partilha de bens também. A gente falou ali da Constituição de Portugal, que a mulher na Constituição era proibida de fazer a gestão de bens de família, né? Na Justiça Estadual, ainda direito da infância e juventude, quando as mulheres, por exemplo, em situação de rua, vulnerabilizadas, perdem os seus filhos, perdem o poder familiar, tem que se lembrar os direitos humanos de mulheres, tem que ter esse foco, não só pensar na criança e no adolescente, mas também nas mulheres vulnerabilizadas, os assédios no direito administrativo, todas as interseccionalidades, e aquilo que a doutora Ivana dizia no começo da nossa palestra, como é importante a rede. Ali a articulação da rede, eles falam, não constitui faculdade da magistrada e do magistrado, e sim um dever imprescindível, agora até com a modificação da lei federal, né, dando obrigatoriedade a essa, não só construção, mas fiscalização do funcionamento, do bom funcionamento da rede. Vou falar rapidinho só da Justiça do Trabalho, que tem diversos itens, não vou me aprofundar, mas as desigualdades em ingresso e progressão de carreira, desigualdades salariais, a fase pré-contratual, a fase depois da extinção do contrato, os direitos, né, pós-extinção do contrato, o famoso, né, assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E aí, interessante que eles trazem isso que eu falei antes, do padrão do homem médio, como uma referência de várias perícias, de conclusões da Justiça do Trabalho, e que não poderiam ser essas, porque nós não temos o padrão do homem médio, nós temos o padrão do ser humano, que tem que, então, abranger maternidade, questões femininas, e que não estão em regra em quase nenhuma legislação, né? Então, as trabalhadoras gestantes, lactantes, essa segregação vertical, a necessidade de ação afirmativa para mulheres em espaço de poder, é assim que também traz a Justiça do Trabalho o protocolo. Justiça Eleitoral, falar das nossas várias ações afirmativas, inclusive a que já foi incluída na nossa Constituição da República há 2 anos, a distribuição do tempo de propaganda, a distribuição de recursos, e essa ideia de que realmente as estatísticas são absurdas, né? As mulheres não estão nos espaços de poder, elas não fazem parte quase de nenhum poder executivo, elas são muito poucas no poder legislativo, também em órgãos de cúpula do próprio Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, essa é uma mudança necessária também. Nós temos que lembrar que a Justiça Eleitoral está tentando corrigir mais do que a própria aplicação da lei, mas todo um fenômeno de construção de políticas públicas que não vem sendo feita por mulheres. As mulheres não falam, né, não mudam a realidade, não intervêm de uma maneira mais significativa nesses espaços de poder. E a Justiça Militar, o Código é de 1969, não foi adaptado, então tem que ser visto com outros olhos, não pode ser ali na letra da lei. Hierarquia, ordem e disciplina não podem ser usadas, né, que elas são formas de diretriz da Justiça Militar, mas elas não podem ser usadas para se impedir a igualdade e paridade de tratamento de gêneros, tá? Então, eles falam disso também. O Ministério Público, ele está também elaborando um protocolo que vai ser direcionado às nossas funções também exclusivas, porque aqui, para o protocolo que eu trouxe do CNJ, nós podemos fazer a fiscalização do Poder Judiciário, mas nós temos algumas atribuições que são só do Ministério Público. E aí o Conselho Nacional do Ministério Público, eu trouxe essa notícia, vem elaborando, portanto, também um protocolo para o Ministério Público. E, para encerrar, um mal que veio, talvez, para o bem, foi uma situação do Paraná. A doutora Ivana deve ter acompanhado, acho que muitas pessoas acompanharam, né? Saiu na mídia, em vários jornais, que um desembargador acabou dizendo que o protocolo não deveria ser aplicado, fez falas em nítida discriminação às mulheres, isso tudo num julgamento
de uma área sensível, que era uma área relacionada a crime contra crianças. Então, isso tudo foi visto como infração pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o protocolo finalmente foi aplicado também agora, faz um mês, no sentido do poder correcional do Conselho Nacional de Justiça ser considerado uma forma de controlar a não aplicação do protocolo por magistrados, magistradas, desembargadores, desembargadores. Então, houve sim o início de um processo contra este magistrado, baseado no descumprimento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, nós temos aí um primeiro precedente que delineia, né, muito, muito bom o julgado de iniciação da abertura do processo, porque ele delineia, eu trouxe ali, não se pode afastar a possibilidade de reconhecimento da violência institucional, de que trata a referida resolução considerada nos termos legais a aplicação de procedimentos desnecessários que levem vítimas a sofrimento ou estigmatização, e que no contexto do protocolo remete à acepção mais ampla, identificada com a conduta do julgador que se exteriorize como ele mesmo, enquanto julgador, violência de gênero. Trata-se de violência que pode se utilizar, inclusive, de expressões mais sutis, mas não menos violentas, tais como os abusos cometidos em virtude de relações desiguais de poder, sendo comum sua ocorrência em função de práticas discriminatórias, sendo as questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, terreno fértil para a ocorrência de tal violência. Então, ali, né, é um julgado que delineia mesmo a aplicação prática do protocolo no sentido de punir quem o descumpra. Então, é isso, doutora Ivana. Fico à disposição para nós conversarmos mais um pouco, se nós temos alguma questão, alguma coisa para falar mais. Agradeço muito a oportunidade e lhe digo que fico muito feliz quando falo desse tema, porque eu achei uma evolução tremenda. Desde que nós duas nos conhecemos, eu acho que nós não esperávamos que nós iríamos ver tudo isso, né? Com certeza. A coisa era muito diferente. Isso que aconteceu com o desembargador jamais seria motivo de algum tipo de alguma indignação, seria considerado algo natural, até uma brincadeira. Então, nós temos mesmo uma grande mudança na realidade aí do direito. Verdade, querida. Nós, quando trabalhávamos juntas na Copevide, nós não podíamos imaginar que em apenas 10 anos nós teríamos um protocolo com essa força. Inclusive, eu assisti uma entrevista do Corregedor Nacional do CNJ na Globo News afirmando que os juízes serão punidos, sim, se não cumprirem o protocolo. Então, as pessoas resistem, né? O sistema de justiça resiste a muitas coisas, resistiu à Lei Maria da Penha, né? Teve que ter, o STF teve que se pronunciar dizendo que era constitucional, porque o sistema de justiça como um todo, né, na sua maioria, resistiu à Lei Maria da Penha. E agora resistem ao protocolo. Mas essa resistência vai sendo quebrada porque é um avanço muito importante, que foi muito bem pensado, e me orgulha muito saber que a pessoa que coordenou o grupo é uma colega oriunda do Ministério Público, que é a doutora Ivana Farina, né, que enquanto conselheira no CNJ, teve essa iniciativa de então fazer, né, coordenar o grupo que acabou elaborando o protocolo. Então, o Ministério Público teve uma grande contribuição nesse protocolo, que ele vem mesmo para mudar um paradigma, né? O paradigma de como nós vamos encarar os processos na sua totalidade. E não só os processos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, em que isso é meio óbvio, né? Que deve ter uma visão dessa forma, mas o mais importante é em todos os processos, né? Em todas as justiças, inclusive, como tu trazes aí, a justiça militar, a justiça do trabalho, e em todos os processos. Antes de ver assim, se tem alguma... tem uma pergunta aqui, mas antes eu só queria comentar que eu acho que é de fundamental importância a aplicação desse protocolo num dos temas que tu mencionaste, que é a alienação parental, né? Esse é um tema
que é bem palpitante, né? Há algumas iniciativas no sentido de se revogar a lei da alienação parental, mas, por outro lado, na reforma do Código Civil está se incluindo todas as mesmas ideias que já tem na lei. Nós faremos um evento aqui, Mariana, em novembro, no dia 22 de novembro, exclusivamente sobre alienação parental. Vai ser um evento de 2 dias, dia 21 e dia 22, justamente para discutir, junto também com o Centro de Apoio da Infância e Juventude e o Centro de Apoio da Probidade Administrativa e Família, porque isso é algo a ser discutido não só no âmbito da violência contra a mulher, mas então a gente vai fazer de forma conjunta, vamos trazer os colegas que atuam na defesa das crianças, vamos trazer os colegas que atuam nas questões, nas varas de família, para discutir, né, e realmente compreender com uma perspectiva de gênero o que está acontecendo com essa lei da alienação parental, que está enriquecendo muita gente às custas do sofrimento de mulheres e crianças. Então, assim, eu já aproveito o espaço para fazer, né, a propaganda aqui, os colegas reservem as datas, porque vai ser um evento muito, muito, muito bom. E então, eu vejo aqui que tem uma pergunta da Bianca, que é uma colega muito aguerrida no nosso Ministério Público na área da violência contra a mulher, e ela diz: gostaria de ouvir a palestrante sobre a aplicação do artigo 40A da Lei Maria da Penha para crimes aplicados fora do contexto da violência doméstica e familiar. Exemplo, crimes contra a dignidade sexual. É uma pergunta muito, muito importante. Eu queria agradecer aqui a Bianca trazer essa verdadeira lacuna que a gente tem, né? Porque, como nós conversamos antes, tem um sistema imenso hoje relacionado à violência de gênero, mas os principais institutos de proteção estão só na Lei Maria da Penha, como a medida protetiva de urgência. Então, uma vítima de crime sexual hoje não consegue receber essa proteção. Aí, o artigo 40A, felizmente ou infelizmente, vou dizer infelizmente por causa da pergunta, ele se remete ao artigo 5º. E o artigo 5º vai falar da abrangência da Lei Maria da Penha, vai falar da violência doméstica familiar, da relação de parentesco, de afeto. Então, ele não abriu, né, para as demais infrações que têm como origem, sim, a violência de gênero contra a mulher. Que eu penso que já demorou para se criar uma legislação com todas essas proteções da Lei Maria da Penha para todos os crimes com a motivação de gênero, de maneira concreta, né? Porque o artigo 40 afastou de maneira concreta na violência doméstica familiar. Mas em todo e qualquer outro crime, poderia sim se avaliar concretamente se teve motivação de gênero e se aplicar todo o instituto que pudesse trazer uma maior proteção à mulher em situação de violência, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual, como a doutora Bianca ponderou. Então, isso vai demandar uma reforma legislativa. Eu não consigo ver hoje, por conta do artigo 5º estar expressamente mencionado ali no 40A, como nós termos a aplicação da Lei Maria da Penha aos demais crimes, né, que não sejam violência doméstica familiar. Mas até gostaria de ouvir a doutora Bianca, se ela quiser escrever se isso foi satisfatório ao que ela perguntou, ela mesma gostaria de saber de algum outro aspecto, não é? De algum outro vértice sobre a situação. Se a Bianca também quiser, pode abrir a câmera ou o áudio para falar. A gente Eu vou permitir para ela fazer isso, doutora. Se ela quiser, ela faz. A gente não deixa tudo aberto, porque senão fica muito lento, né? Se todo mundo abrir. Deixa eu ver se a Bianca dá um oi para nós. Eu acho que ela não conseguiu ingressar. Eu permiti para ela, mas acho que não funcionou. Ela disse que não funcionou. Faz parte, Bianca. Eu também, logo que eu ingressei, eu não consegui porque não tinha... Eu estava no navegador errado. O navegador do Google Chrome não me permitia abrir. Eu não sei se tem mais alguma observação para fazer. Pode escrever aí. Se era isso, se
Chegaste a ver aí, Mariana, o que ela escreveu? Mariana está sem áudio. Ela justamente colocou, né, quanto à competência mesmo, a parte também processual, que de fato essas meninas ficam muito desamparadas, né? Não tem nenhuma especialização. Eu sou promotora criminal, estava comentando com a doutora Ivana que eu tenho os casos de importunação sexual, os casos vários, né, de violência de gênero, que vem para a vala comum, como a gente fala, né? Vem para criminal sem uma equipe multidisciplinar. Até aqui no Paraná nós temos um projeto bom chamado Naves, que acolhe, né, as vítimas de crimes sexuais, tem um fluxo diferenciado, mas isso também é em Curitiba, né? O ideal mesmo, mas aqui é uma ideia revolucionária, que nós tivéssemos uma vara de crimes contra mulheres, né? Nós tínhamos que ter uma vara especializada não na violência doméstica familiar, mas várias varas especializadas em violência de gênero, porque é muito similar à necessidade de diferente instrução probatória, de diferente valoração de prova, de diferente atendimento das vítimas, de diferente regramento também, né? Existem proteções muito maiores, institutos completamente diferentes, como a MPU. Então, seria tão importante, mas é isso que nós vamos ver daqui a 10 anos. Exato, eu estava pensando nisso, Mariana. Isso parece tão utópico, mas o que está acontecendo hoje era utópico quando a gente brigava lá atrás. Então, eu acho que é imaginar um sistema de justiça trabalhando com perspectiva de gênero, todo o sistema de justiça trabalhando com perspectiva de gênero em relação a todos os processos. Isso é algo que pode se realizar, né? E eu quero ver isso acontecer. Quero muito ver isso acontecer. Vai ficar gravado, daí lá no futuro a gente relembra. É jeito. Verdade. Eu acho que não tem mais nenhuma contribuição ou indagação dos colegas. E então, assim, eu te agradeço muito pelo aceite ao convite. Foi uma exposição bem melhor até do que eu podia imaginar. Eu já te conheço, já sabia do teu trabalho, e por isso que eu que eu escolhi, né, te convidar. Mas foi surpreendente e assim, aquece o coração, né? Quando a gente tem uma visão do que pode vir ainda, do que a gente já conquistou, porque às vezes, diante de fatos tão terríveis, assim, a respeito da violência contra a mulher, que continuam crescendo, né? A violência, todos os dados estatísticos às vezes nos desanimam. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente vê que não, que estamos sim avançando, mesmo a passos pequenos, mas estamos avançando sim, né? É só pensar que na década de 60 a gente ainda precisava de autorização do marido para trabalhar, né? Então, assim, e isso é ontem, né? Isso parece, não faz menos de 100 anos, bem menos de 100 anos. Né? Então, assim, a gente conquistou o direito a votar há menos de 100 anos, né? E agora estamos lutando pelo direito de ser votadas em igualdade. Então, assim, estamos avançando, sim, mas a gente não pode em nenhum momento pensar que a luta está ganha, muito pelo contrário, né? Nós, mulheres, nunca ganhamos nada. Tudo que nós conseguimos foi por muita luta, a luta dos movimentos sociais de mulheres, os movimentos feministas. Então, a gente não pode, em nenhum momento, não ficar vigilante, né? Então, assim, te agradeço muito mesmo, Mariana. Foi uma aula maravilhosa que vai ficar gravada à disposição de todos os colegas e também os servidores que quiserem acessar dentro das trilhas educacionais do CEAF. Obrigada, querida. Ivana. O meu coração que fica muito quentinho, porque você, para mim, é uma referência, sempre foi uma inspiração para mim. Eu comecei depois a estudar, né? E eu tinha já a tua visão como uma promotora plena nessa área, então é incrível eu receber essas palavras de alguém que, para mim, é uma ídola. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo reconhecimento. E vamos continuar aí
juntas, porque pode ser que a gente tenha retrocesso também. Não, Nem vamos só avanço, né? Então, vamos essa brigar. vigilância é um ótimo conselho. Obrigada, Um beijo, Ivana. querida. Obrigada pela Um beijo a oportunidade. todos e todas que nos acompanharam. A todos que nos acompanharam, todos e todas. Até logo. Tchau.